Muito boa tarde para você, 12:01, você vê imagens do Lago José Procópio em Santa Helena, que registra temperatura de 31 graus. Vamos aos destaques do Jornal Anhanguera. Depois de 9 dias fechado e muitos protestos, Jataí reabre o comércio. Tássia Fernandes. A previsão era reabrir só na próxima segunda-feira, mas o prefeito Vinícius Luz revogou o decreto que estava valendo, publicou um novo decreto e a partir de hoje, comércio de portas abertas aqui em Jataí. Em Catalão, no sudeste do estado, o comércio também reabriu hoje. Os detalhes daqui a pouquinho. E nem parece que estamos em pandemia. O segundo dia do comércio aberto em Goiânia tem região da 44 lotada. E municípios goianos voltam a fazer testagem em massa contra a Covid-19 na população. E a polícia conclui o inquérito sobre o caso do vereador de Mara Rosa, que teria matado um homem dentro de um frigorífico. O Procon volta às ruas para fiscalizar alimentos e medicamentos vencidos. Isso em Lusiânia, Nayara Santos. As fiscalizações foram intensificadas por causa das denúncias recebidas. Supermercados e farmácias já foram multados. E uma funerária envia caixão errado para o velório e é condenada a pagar R$3 mil para a família. Chega mais, que o Jornal Anhanguera já está começando. Muito obrigada pela companhia. A gente começa a edição de hoje falando do comércio de Jataí, que reabriu hoje depois de ficar 9 dias fechado por conta da pandemia do novo coronavírus. Por isso a gente vai agora falar com a Tássia Fernandes, porque isso, né, Tássia, já era uma reivindicação dos comerciantes há muito tempo, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Rosane, para você, para todo mundo que acompanha a gente. Era uma reivindicação, sim, inclusive na semana anterior ao fechamento do comércio, foram 3 dias de manifestações, 3 dias seguidos de manifestações em frente à porta da prefeitura, os comerciantes com carro de som, cartazes, pedindo para que o comércio não fosse fechado. O prefeito Vinícius Luz chegou até a sair para conversar com esses comerciantes e explicar a necessidade do fechamento do comércio. Fechamento este que estava previsto para ser aí de 14 dias, né? Mas com a revogação do decreto que estava valendo, foram 9 dias de portas fechadas. E hoje, como o cinegrafista Júnior César vai mostrar para a gente, as lojas já estão abertas. Claro, seguindo todas aquelas medidas de prevenção, né? Disponibilização de álcool gel, entrada limitada de clientes, atendimento com capacidade reduzida, também uso de máscaras. E, portanto, esse novo decreto passa a valer aí a partir de hoje. As repartições públicas também estão funcionando, atendimento aí das 7h30 até ao 12h30. Segundo o prefeito Vinícius Luz, um dos motivos para ter tomado essa decisão foi a ampliação da capacidade hospitalar aqui de Jataí, que tem aí 23 leitos de enfermaria, 10 de UTI, mais 10 de UTI estão sendo instalados, todos esses leitos aí para atendimento exclusivo de pessoas com o coronavírus, né, com o novo coronavírus. Portanto, então, segue aí de comércio aberto e a gente segue acompanhando como é que vai ser essa movimentação aqui nos próximos dias. Lembrando que algumas proibições continuam, como, por exemplo, realização de festas em casa e qualquer tipo de evento, seja ele privado, né, ou público. Rosane. Tá, se por acaso você já tem aí os dados atualizados de Covid-19 aí na cidade? Temos sim, Rosane. Segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura aqui de Jataí, são confirmados aqui no município 720 casos de Covid-19. Lembrando que desses aí, 20 estão em isolamento hospitalar e 10 pessoas morreram vítimas da doença aqui no município. Tá ok, Tássia, obrigada. Até daqui a pouquinho. Olha, a Covid-19 continua crescendo, né, no interior do estado. Em Santa Helena, em apenas uma semana, os números praticamente dobraram. A Muriele Silva está lá na cidade para atualizar essa situação para a gente. Porque, Muriele, já são quantos casos de Covid aí na cidade? Boa tarde para você.
Oi, Rosane, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Então, em uma semana, os moradores aqui de Santa Helena viram esses números da Covid-19 darem um salto aqui na cidade. Há uma semana eram 386 casos confirmados da doença, agora já são 600. E também há uma semana, 5 pessoas tinham morrido vítimas da Covid-19. Agora esse número dobrou, já são 10 vítimas da doença aqui na cidade, que tem cerca de 40 mil habitantes. Bom, para a gente conversar sobre esse assunto, entender o porquê desse aumento, está aqui ao meu lado a secretária de Saúde de Santa Helena, Letícia Rosa. Secretária, boa tarde, obrigada pela participação. Eu queria que a senhora começasse explicando a que o município atribui esse aumento, tão expressivo em uma semana. Boa tarde, Murielle, boa tarde a todos. Esse número aumentado de casos no nosso município nos últimos dias já era esperado, Nós já havíamos feito uma previsão, de acordo com os estudos apontados aqui no município, que havia essa quantidade aumentada agora. E ainda existe a previsão de um aumento, nos próximos dias. Então, já tinha sido divulgado, nós já tínhamos alertado a população que isso ia acontecer e agora nós estamos, passando por esse momento aí tão difícil. Secretária, e com essa nova previsão de um aumento ainda maior nos próximos dias, qual que é a estrutura do município para amparar esses pacientes? A nossa equipe passou mais cedo no Hospital Municipal, que está tendo inclusive uma ala, feita especificamente para a Covid. Eu queria que a senhora explicasse que estrutura o município tem, quantos leitos o município oferece. Desde o início da pandemia, nós já preparamos uma estrutura, ainda no início, no mês de março, preparamos uma estrutura de mais 50 leitos específicos para atender os pacientes. Então nós temos hoje, no Rotary Club, 12 leitos, mais 38 leitos no centro de treinamento e em poucos dias nós abriremos também mais 23 leitos no Hospital Municipal, onde está sendo feita uma ampliação. Então deve ser entregue este mês ainda? Sim, este mês. Dentro de poucos dias, acredito que até na próxima semana, nós já estaremos nessa nova estrutura, oferecendo mais 23 leitos, totalizando 73 leitos aqui no nosso município, específico para a Covid. E o comércio, como a gente percebeu, está seguindo o escalonamento proposto pelo governo estadual. Queria que a senhora também desse um panorama sobre esse comportamento do comércio, da população em geral. As pessoas em geral estão seguindo as recomendações, estão respeitando as determinações? Sim, nós não temos tido problema com relação ao comércio do nosso município, estão respeitando sim. Nós até detectamos, através dos estudos, que a maioria dos contaminados não foram no comércio. Foram de empresas, foram de motivo das pessoas terem ido para outros municípios e também na própria família, durante festinhas, resenhas que o pessoal ainda tem feito. Então nós detectamos que a transmissão continua na maioria dos casos sendo dessa forma e não através do comércio. Então vale reforçar esse cuidado, a necessidade das pessoas respeitarem, secretária? Obrigada pelos esclarecimentos, pela sua participação aqui com a gente no Jornal Anhanguera. Então reforçando, Rosane, Santa Helena, que tem cerca de 40 mil habitantes, registra hoje o total de 600 casos confirmados de Covid-19 e 10 pessoas já morreram aqui na cidade vítimas da doença. A gente percebeu esse aumento considerável, então, em uma semana e como acabou de dizer a secretária de Saúde aqui do município, é esperado um aumento ainda nos próximos dias até o fim deste mês. Rosane? E a gente segue acompanhando. Obrigada, Murielle. Olha, e a Associação dos Hospitais Privados, que reúne 22 hospitais nas cidades de Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão e Rio Verde, divulgou o boletim com a relação de vagas em leitos de UTI. De acordo com os dados de ontem, do final da tarde de ontem, dos 113 leitos exclusivos para UTI em Goiânia, 100 estão ocupados. No interior, dos 41 leitos, 35 estão ocupados. Vamos te atualizar também sobre os dados da Covid aqui no estado. Na segunda-feira, foram 36.936 casos e 880 mortes. Ontem, foram 38.008 casos e 910 mortes, ou seja, 1.072 novos casos e 30 mortes em apenas 24 horas, isso em todo o estado de Goiás. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a Covid-19, porque agora eu quero chamar sua atenção para essa história. Olha só, no segundo dia de...
Vamos o seguinte, o pessoal tá falando para mim que é o seguinte, vamos mostrar como é que está o comércio em Goiânia? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa fiscalização que eu ia chamar aqui para vocês. Mas olha, no primeiro dia de liberação do comércio aqui em Goiânia, na 44, teve flagrantes de aglomeração. Nem parece que a gente está no meio de uma pandemia, né, Ludmila Rodrigues? Boa tarde para você. Como é que está sendo essa fiscalização por aí? Então, Rosane, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Gente, se não fosse o uso da máscara, né, não dava nem para perceber que a gente estava em meio a uma pandemia, porque aqui na 44, nesse segundo dia de funcionamento, tá lotado, viu? A gente percebe já no início da avenida aqui, alguns ambulantes vendendo comida, mas o pessoal que deveria, os clientes que deveriam manter o distanciamento social, tá complicado, o pessoal tá bem juntinho. Vou pedir o Iron Júnior aqui para me acompanhar, para a gente poder dar uma volta. A porta das lojas tem até orientação, ó, atenção, uso obrigatório de máscara dentro das lojas de TV. Tá mais vazio, o pessoal tá andando, batendo perna, mas segundo o decreto do governo estadual e o decreto do governo municipal, tem um número limitado de clientes e funcionários em cada loja. Não pode ter muvuca, movimentação, aglomeração de uma vez só na loja, não. Tem que ser cliente, tem que esperar, um é atendido, sai, depois o outro entra para poder ser atendido. Se você vem do interior, vem aqui para Goiânia, olha só, gente, quanto ao estacionamento, aqui também está complicado, porque a Secretaria Municipal de Trânsito diminuiu o número de vagas. Vamos mostrar aqui para vocês. Na avenida principal aqui da região da 44, que está bem de frente à rodoviária de Goiânia, os carros só podem estacionar do lado de lá da avenida e tem poucas vagas. Aquela área ali é uma área de obras, onde futuramente vai funcionar a Feira Hippie. Do lado de cá, mais perto da calçada das galerias, não pode estacionar nenhum carro. A gente tem até um aqui mostrando agora, ó, isso aqui é proibido. Se a SMT pegar, é multa, não pode estacionar. Andando um pouquinho aqui mais para frente, vem cá, Iron Júnior, a gente está passeando aqui ao vivo, ó, um senhor tentando vender os tapetes aqui. A Secretaria Municipal de Trânsito colocou essas barras de concreto para proibir que esses carros maiores entrem nessas ruas paralelas. Por quê? Qual é o objetivo? Para justamente ter mais espaço para que o pedestre possa caminhar com certa distância e tranquilidade. Aquelas motos ali a gente vê que por enquanto estão estacionadas, mas nos próximos dias, segundo a Prefeitura, o estacionamento das motocicletas ali também vai ser proibido, viu? O que a gente tem percebido aqui, pessoal, não pode vir de grupo grande, excursão, caravana. O pessoal que está aqui comprando, muita gente que eu conversei, está fazendo compras para mandar para outros estados. Lembrando, pessoal, vir na 44 tem que usar máscara, tem que usar álcool em gel. E, Rosane, vamos manter distância, né? Porque a distância é uma forma da gente se prevenir. E não custa nada, né? Não precisa vir aquela família toda. Se tem a necessidade de vir, vem uma, duas pessoas no máximo e tenta evitar a aglomeração. Pois é, Ludmila. Obrigada pela participação. Eu quero, inclusive... Roda aí, a gente tem imagem da aglomeração lá na 44, porque assim, quero chamar a atenção, porque tem muita gente que mora em outros municípios e vem fazer compras aqui em Goiânia. E vocês estão lembrados, né? No dia do decreto, o governador decretou aí a abertura do comércio, o secretário de Saúde disse que para manter o comércio aberto, principalmente aqui em Goiânia, que estava naquele escalonamento de 14 por 14, vai depender do comportamento não só do comerciante, mas das pessoas também, gente. Olha só essa imagem, que perigo. As pessoas precisam ter consciência, é isso que a Ludmila acabou de falar. Você precisa fazer compras, ok, mas não vá em grupos, tente manter o distanciamento, tem que evitar situações como essa, gente. Porque é aquilo que o secretário disse. As autoridades estão tentando fazer a vida voltar ao normal, mas para isso é necessário a contribuição da população, não só comerciantes, mas também os consumidores, os clientes, para que a gente consiga levar a vida de uma maneira parecida, né, com o normal, porque a situação não está normal ainda não saiu uma vacina, então não dá para a gente sair nas ruas com essa segurança toda achando que está tudo bem, que não vai acontecer nada. Gente, o cenário não mudou, nós ainda estamos num cenário de pandemia. Agora, vamos mudar de assunto? Porque agora sim,
Eu quero chamar, vamos lá para a região, vamos lá para Lusiânia, porque o PROCON está nas ruas fiscalizando estabelecimentos que possam estar vendendo alimentos e remédios vencidos. A Nayara Santos tem as informações. O que chamou a atenção, hein, Nayara, dos fiscais durante esse trabalho? Boa tarde para você. Olha, Rosane, o que chamou a atenção aí dos fiscais é justamente em relação aos preços abusivos praticados, principalmente em farmácias aqui em Lusiânia, viu? Boa tarde para você e boa tarde para todo mundo. Exatamente por isso as intensificações aí das fiscalizações, né, nos últimos 3 meses, por causa da pandemia também. É que muitas pessoas estavam fazendo denúncias aí em relação não só de produtos e remédios vencidos, mas também do abuso aí de preço. Só para vocês terem uma noção, em fiscalizações em farmácias aqui em Lusiânia, foram identificados produtos como álcool gel, luvas, máscaras, tão essenciais nesse momento que nós estamos passando, né, com preço abusivo. Tinha local aí que chegava a mais de 200% aí mais caro do que o preço normal. Então, a PROCON está fiscalizando aí supermercados, postos de combustíveis, distribuidoras de gás e farmácias. Até o momento já foram fiscalizados 359 estabelecimentos. Dos 85 supermercados que já foram fiscalizados, 3 foram multadas e uma farmácia também foi multada aqui por praticar um preço abusivo, como eu disse, chegando até 200% a mais aí do preço normal. Hoje pela manhã nossa equipe acompanhou o trabalho do PROCON, a gente foi até 2 estabelecimentos. Primeiro nós fomos numa loja de materiais de construção e lá foi identificada, essa loja foi notificada e o proprietário agora vai ter 10 dias para justificar aí o preço do milheiro de tijolos, que há 30 dias atrás estava R$ 350, mas hoje foi identificado aí um preço de R$ 750. Já em um supermercado, que a nossa equipe também acompanhou aí, a equipe do PROCON, foi identificado aí produtos vencidos, como farinha de trigo, iogurtes e também uma caixinha de suco. Então vale dar aquela atenção, né, para o morador daqui de Lusiânia. Percebeu que está um preço aí fora do normal, um preço que há 30 ou há 60 dias atrás não estava sendo praticado e agora já está bem mais caro, ou realmente está encontrando produto vencido, pode fazer uma denúncia, é só ligar no telefone 61, que é o DDD daqui de Lusiânia, 3621 4044, fazer a denúncia, que a equipe do PROCON vai até o estabelecimento fazer essa fiscalização e a gente reforça que as fiscalizações do PROCON vão continuar, viu, Rosane? Um absurdo, né, gente? Num momento como esse, o comerciante superfaturar um produto, né? Que situação. Gente que não tem dinheiro nem para comer. Obrigada, Nayara, pelas informações. Olha, 3 pessoas foram presas por porte ilegal de arma de fogo e munições. A prisão foi feita em Inaciolândia, no sul do estado. Com os 3 homens foram apreendidas 4 armas de fogo, centenas de balas e insumos para fabricação de armas. Entre as armas estavam 2 espingardas, uma pistola e uma carabina. Um dos presos já tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo e outro por homicídio. E lá em Caldas Novas, a Polícia Militar prendeu um homem com 700 gramas de crack. A prisão foi feita após a PM receber denúncia anônima de tráfico de drogas. Além da droga, também foi apreendida uma balança de precisão. O suspeito não tinha passagem pela polícia e foi levado para o presídio de Caldas Novas. E um caminhoneiro foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal por dirigir embriagado. Segundo a PRF, ele foi flagrado fazendo zigue-zague na BR-060, lá pertinho de Jataí. Vamos ver. O exame de teor alcoólico apontou 1,41 miligramas de ar expelido pelos pulmões, mais da metade que o bafômetro pode registrar, que é de 2,0. O motorista embriagado foi flagrado fazendo zigue-zague com a carreta na BR-060 durante uma fiscalização. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de 52 anos não tinha passagens pela polícia e estava com os documentos do veículo em dia. Ele saiu de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para carregar milho aqui em Jataí, no sudoeste goiano. Foram quase 400 quilômetros dirigindo embriagado. Preso em flagrante, o motorista deve perder a carteira de habilitação e vai responder por embriaguez ao volante. A carreta foi apreendida.
O motorista, ele não deve só pensar nele mesmo, né? Ele deve pensar também nos demais que estão usando a via. Ou seja, além de poder contar assim, com um acidente que pode ser ocasionado com ele, pode ser feito um acidente com outras pessoas. 8 aparelhos de celular foram arremessados por cima do muro do presídio de Catalão. Um agente prisional viu quando os pacotes foram jogados e conseguiu pegar antes que os aparelhos fossem localizados pelos detentos. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária diz que abriu um procedimento interno para saber de quem seriam esses aparelhos. E em Piracanjuba, 3 pessoas foram presas depois que uma idosa tentou entrar no presídio com um colchão cheio de drogas. O Emerson Ferreira conta essa história pra gente. A tentativa de passar essa droga escondida no colchão aconteceu no momento da entrega de mantimentos. Uma idosa de 67 anos apresentou certo nervosismo, o que chamou a atenção dos agentes. Ela deixou um colchão para o neto, que está preso na unidade, e saiu rapidamente do local. Os policiais e os agentes decidiram inspecionar o colchão e localizaram 8 porções de maconha e 35 selos de LSD, que é uma droga sintética. A partir daí, a Polícia Civil foi acionada e foi até a casa da idosa e efetuou a prisão dela. A polícia também identificou mais 2 pessoas, 2 irmãos, de 45 e 48 anos, responsáveis por armazenar e entregar o colchão para a idosa. Os 2 foram presos em flagrante. Um desses indivíduos deixou recentemente o presídio e está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, por envolvimento em uma explosão a uma agência bancária em Piracanjuba. A polícia também já identificou o detento que receberia esse colchão com a droga. Agora, os 3 já foram encaminhados ao presídio. Devem responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A gente viu que o governo federal editou o decreto que permite a redução de salário e a suspensão dos contratos trabalhistas. O prazo para essas medidas ficou maior e vai permitir que os empregadores mantenham as mudanças por mais tempo. O Bruno Mendes vai ajudar a gente a entender melhor como é que fica o programa a partir de agora, que tem inclusive novas regras, né, Bruno? Boa tarde para você. Quais são essas alterações? Olá, Rosane, uma excelente tarde para você, para todos que estão nos acompanhando. São mudanças importantes aí nessas relações trabalhistas, né, que mudaram desde o início da pandemia. Entre as principais alterações que esse novo decreto trouxe, está exatamente a prorrogação do prazo para a redução de até 70% dos salários e também da jornada. Antes, o período máximo para essa redução era de 3 meses. Agora passa a ser, então, 4 meses. E também foi prorrogado o prazo para a suspensão dos contratos. Antes, essa suspensão poderia durar até 2 meses e agora passa a poder durar até 3 meses. Mas quem sabe tudo sobre esse assunto é o advogado trabalhista que está aqui ao meu lado, meu xará, Bruno Sandri. Obrigado pela entrevista. Primeira coisa que a gente quer saber, né? Quais empresas podem aderir? Aquelas que ainda não aderiram podem entrar no programa, e as que já aderiram, como que fica o prazo? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, telespectadores. As empresas que ainda não aderiram ao programa podem aderir agora nessa atual fase, e as empresas que já aderiram também podem aderir à atual fase, desde que seja respeitado o período que já foi concedido. Ou seja, aquela empresa que já concedeu a suspensão ou já suspendeu os contratos de trabalho por um período de 2 meses, por exemplo, ela só poderá fazer isso novamente por um período de mais 2 meses. Ou seja, o limite é 4 meses para essa redução. Isso. E 3 meses para a suspensão do contrato. Na verdade, o limite para a suspensão ou para a redução passa a ser de 4 meses. Para os 2 casos? Nos 2 casos. Bacana. A gente também quer entender como que fica a questão da estabilidade do empregado. Né? No caso, se ele teve o contrato suspenso ou a jornada reduzida, né? Ele tem alguma estabilidade? Sim, o trabalhador que teve a jornada reduzida ou a suspensão do contrato de trabalho, o período correspondente à redução ou à suspensão, ele vai gozar de estabilidade após o retorno. Por exemplo, o trabalhador teve o contrato suspenso por 2 meses, após o retorno, ele vai ter 2 meses de garantia no emprego, não poderá ser dispensado. E caso venha a ser dispensado, o período de estabilidade que terá que ser indenizado. O prazo para essa suspensão, ele também foi reduzido?
Agora pode ser até no mínimo 10 dias. Isso, a suspensão, tanto a suspensão como a redução poderá ser de no mínimo 10 dias agora. Agora, uma pergunta que fica também, muitos trabalhadores preocupados, aqueles que tiverem essas alterações nos contratos trabalhistas, eles têm algum direito ao seguro-desemprego, por exemplo? Essa é uma dúvida comum do trabalhador. Aquele trabalhador que teve o contrato de trabalho suspenso ou teve a jornada de trabalho reduzida, terá direito ao seguro-desemprego normalmente. O seguro-desemprego, o valor do seguro-desemprego é utilizado apenas como parâmetro para cálculo do benefício. Então, a suspensão, a redução não interfere no direito do trabalhador ao seguro-desemprego. Para aquele empregador, né, que está nos assistindo, para o empresário, né, como ele sabe se a empresa dele está no perfil que pode aderir ao programa? As informações concretas estão no site do Ministério do Trabalho. Toda a habilitação no programa é feita através do site do Ministério do Trabalho. E a redução, o valor, a possibilidade ou não, o decreto traz essa possibilidade. Então, regulamenta, alguns trabalhadores com salários acima de 3 salários mensal não poderá aderir, vai depender muito do perfil de cada empresa. Mas em questão da renda da empresa, qual que é o valor? Para as empresas que possuem faturamento no ano de 2019 de até 4.800.000, ele poderá suspender ou reduzir a jornada do trabalhador que recebe mensalmente até 2 salários. Empresas com faturamento inferior a 4.800.000 poderão suspender os contratos de trabalho dos trabalhadores que recebem até 3 salários mínimos mensais. E a Rosane, no estúdio, também tem uma pergunta para a gente, pois não, Rosane? Pois é, Bruno, queria saber o seguinte, o que acontece com aquele trabalhador que foi demitido antes dessas medidas ou com o trabalhador que trabalha na empresa que não aderiu a essas medidas? Ele tem algum benefício? O que pode acontecer com esse trabalhador? A Rosane faz uma pergunta pertinente sobre aquele trabalhador que de repente não aderiu a essa proposta da empresa de suspensão, de redução. Ele tem algum direito, até mesmo aqueles que talvez foram demitidos por esse motivo? Não, essa discricionariedade, essa opção parte principalmente da empresa. O empregador que se recusa a ter o contrato de trabalho suspenso, a empresa tem a opção de estar demitido, não é considerado uma dispensa discriminatória, até porque a empresa não pode alegar que não tem condições de manter esse empregado trabalhando, principalmente pela interrupção das atividades. Mas nesse caso, a empresa que demitir tem que cumprir com todos os direitos, pagar todos os valores devidos. Sim, as verbas rescisórias devem ser pagas normalmente. Como se fosse uma demissão em tempo normal. Como se fosse uma demissão em tempo normal, mas não é causa para uma dispensa por justa causa. Seria uma dispensa sem justa causa. Tá certo, muito obrigado, Bruno Sandri, advogado trabalhista, que explicou muitas das dúvidas que surgem em relação a esse assunto, né, Rosane? Uma coisa que ele me contou também, a empresa tem um prazo aí até de 4 meses, né, para essa suspensão ou redução de jornada, por exemplo. Mas esses 4 meses, eles devem estar incluídos dentro do período de calamidade pública. Se esse período de calamidade pública, por exemplo, termina daqui 2 meses, aí no caso, automaticamente encerra esse período para essas reduções ou suspensões. Rosane? Tá certo, Bruno, até daqui a pouquinho. Olha, a polícia ouviu a família da idosa de 90 anos que foi agredida pela neta. O caso aconteceu em São Simão. O vídeo da agressão ganhou repercussão nas redes sociais. O Arildo Palermo está acompanhando essa história, traz as informações para a gente. Conta para a gente, Arildo, o que os parentes contaram para a polícia. Boa tarde. Oi, Rosane, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Em depoimento prestado à polícia, os familiares disseram que essa discussão começou na tentativa de impedir que a idosa fosse para a rua, lá em São Simão, também na região sudoeste do estado. Ainda de acordo com o depoimento, a idosa tem temperamento forte e pouco antes da discussão, ela teria usado o andador para bater nos filhos porque queria passear. Mesmo assim, a filha e a neta podem responder por humilhação ao idoso e se essa idosa se machucou nessa briga, ainda tem o crime de lesão corporal. As duas vão responder em liberdade. No vídeo, a idosa aparece sentada quando a neta arranca o andador das mãos dela com força. A idosa quase cai da cadeira. Segundo o Ministério Público, essa idosa está morando com um filho em uma cidade aqui perto e está recebendo atenção psicológica. Ela também deve ser ouvida aí nos próximos dias. Rosane, com você no estúdio. Obrigada, Arildo. Agora, olha só essa história.
Uma funerária de Jataí foi condenada a pagar R$3.000 para uma família por ter entregado um caixão infantil para velar um adulto. O Bruno Dourado está aqui com a gente para contar que confusão foi essa, Bruno. Explica, boa tarde. Oi, Rosane, boa tarde para você, para todo mundo ligado com a gente nesta quarta-feira aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. Olha, segundo o juiz Altamiro Garcia Filho, o fato de ter sido encontrado apenas a alçada do filho da vítima não justifica a troca de urnas funerárias. No caso, foi um caixão menor, aquele branco usado para enterrar crianças. Por isso, essa empresa funerária terá que indenizar a família em R$3.000 por danos morais. A empresa funerária alegou que, para fazer o atendimento desse caso, contratou uma empresa terceirizada e que a família teria aceito esse caixão infantil. O dono da empresa funerária disse que não vai recorrer da decisão do juiz e, inclusive, assumiu aí a troca de caixões. A mulher que precisou do serviço funerário em outubro de 2019, depois que encontrou a alçada do filho desaparecido desde 2017, disse que em contrato feito com essa empresa em 2013, a empresa deveria oferecer urna de luxo especial, velas, flores naturais ou artificiais, lanche, entre outros serviços. Só que no dia do velório do filho dela, quase nada desses serviços foram oferecidos durante o velório. Bom, no processo a empresa funerária disse que fez uma alteração no contrato e que se o serviço fosse feito fora da cidade, uma empresa parceira da empresa funerária iria prestar esse serviço funerário lá para essa família. É uma história, Rosane, que deu o que falar aqui na região, inclusive serve de exemplo para todo mundo que está assistindo a gente nessa quarta-feira, na hora de assinar qualquer tipo de contrato e também na hora de alterar algum contrato, né? Para poder evitar dor de cabeça em momentos difíceis, igual esse exemplo dessa família, né, durante um velório, né? Situação complicada, por isso precisa ter bastante atenção, né? Verdade. Obrigada, Bruno, pelas informações, viu? Agora tem participação da Maria das Graças de Catalão. Ela fez essa foto do pôr do sol e diz que agradece demais por poder admirar tanta beleza. Faltou a foto dela. Aí chegou, que lindo o pôr do sol, coisa maravilhosa. Esse aí que foi registrado pela Cristina, a Vânia Cristina de Paraúna. Olha que bacana, chegou. O IP rosa em primeiro plano, bem pertinho ali do Cristo Redentor. Que coisa linda. Obrigada, viu, por dividir com a gente essa foto. E tem mais, olha tem eu na foto, gente, com o Nelson Santos, que coisa boa. Ele é de Lusiane, estava ligadinho aqui no Jornal Anhanguera. Muito obrigada pela participação. Também tem participação agora de Caldas Novas. A foto é da Fabiana Guzen, que fez o registro do amanhecer. Gente, que coisa linda. Que coisa linda. Quem mais? Tem também uma arara que está virando moradora de uma casa no norte do estado. O Marcos Carvalho, nosso cinegrafista lá em Porangatu, contou que quase todos os dias essa arara canindé vai para a casa dele e que o animal mora numa casa vizinha, é criado solto ali na região do setor Maringá. Todos os moradores já conhecem essa moradora ilustre. Obrigada pelo registro, viu, Marcos? Que coisa mais linda. Gente, imagina acordar e dar de cara com um bicho desse. Que coisa maravilhosa. Tô recebendo também participação aqui, muita gente mandando mensagem. Vamos começar lá por Rio Verde? O João tá mandando um beijo para a Ariane, tá dado o recado. A Ivanilda, de Palmeiras de Goiás, também tá pedindo um beijo, um cheiro. Um beijo, um cheiro para você, lindona. Obrigada, viu? A Ivanilda Santos tá mandando... foi esse que eu acabei de falar agora. A Márcia Madeira de Santa Helena, mandar um abraço para ela. O Fernando de Valparaíso tá mandando um abraço para mim. Obrigada, viu? O Vando de Lusiânia está mandando um beijo e um cheiro para os filhos dele, o Ian, Vitor e a Andressa. Coisa boa. A Moara e a Gabriele de Tumbiara também mandam um beijo para elas. A Cleusa Ferreira, lá de Catalão, também está ligadinha aqui para a gente. Gente, pessoal de Catalão, um beijo, um cheiro para vocês. Obrigada pela companhia, viu? José Roberto de Rio Verde está mandando um abraço para a melhor equipe do jornal. Coisa boa, viu, meninos? Coisa boa. Obrigada, viu? E... quem mais? O Edmilson, do Jardim Gá de Lusiânia, a Lucimar de Tumbiara, o Ademar José Ribeiro de Corumbá de Goiás. Tem muita gente. Muito obrigada pela participação, por mandar esse abraço, por estar aqui quentinho, nesse calor aqui com a gente, viu? Você quer mandar seu recado também? Quer compartilhar com a gente alguma foto, alguma situação engraçada, reclamação? Tá aí o número, 62985455555. Manda que eu vou achar bom demais da conta ter você aqui pertinho, tá bom?
E, a seguir, a Polícia Civil conclui o inquérito sobre o caso do vereador suspeito de matar um homem em Mara Rosa, no norte do estado. A gente fala também da reabertura do comércio em Catalão. Você vê imagens de Rio Quente, no sul do estado, e quem me ajuda a chamar o intervalo é o Gustavo Lopes, que tem 9 anos e é de Valparaíso, de Goiás. Jornal Agora volta já.